Ok, pessoal, boa noite. Nós vamos ver a introdução à função. A gente vai começar com exemplos. Olha, as funções aqui, a noção intuitiva de função e por que a gente precisa dela. Existem infinitos problemas que, para modelar, você precisa diminuir o número máximo possível de variáveis. Em geral, para duas variáveis. Então, eu vou começar dando alguns exemplos. Tá aqui um exemplo, ó. Não sei se você consegue ler aí, mas eu vou escrever aqui e a gente vai junto aqui, ó. Uma pista de ciclismo tem uma marcação a cada 60 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância já percorrida pelo ciclista. Então, olha só, o ideal aqui seria fazer uma tabela onde a gente pudesse olhar na tabela, né, e verificar quais são as variáveis envolvidas. Então, vamos fazer o seguinte, olha, para esse primeiro exemplo, o exemplo número 1 de função, funções, tá? Nessa introdução aqui a gente vai ver as noções intuitivas de função. Bom, o que o técnico deveria fazer? Ele deveria elaborar uma tabela que justificasse esse treino. E nessa tabela, então ele colocaria aqui uma associação entre a distância percorrida, ó, ela é marcada de 600 em 600 metros, então 0, 600, 1.200, 1.800, etc. Então essa distância D, marcada aqui numa reta, num tempo T que varia de minuto em minuto a partir do zero. Eu colocaria aqui 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, dessa maneira, fazendo essa compactação dos dados, ele chegaria rapidamente, né, a uma tabela, onde ele poderia examinar mais facilmente o que está acontecendo. Então, vamos chamar o tempo T em minutos, o que ele está fazendo aqui em minutos, certo? E uma distância D que está sendo medida, em metros. Então, uma tabela de correspondência. Então, antes de partir, o ciclista está parado, está na posição 0. Após 1 minuto, ele está na posição 600 metros. Mais 1 minuto e ele está na posição 1.200 metros. Mais 1 minuto, está na posição 1.800 metros. E assim sucessivamente. Então ele poderia realizar esse experimento dessa maneira, ou seja, ele está percebendo que a distância percorrida em metros é uma função do tempo. Então ele pode até, bom de matemática pra caramba, ele vai dizer, olha, a distância que ele está percorrendo é uma função, é proporcional ao tempo. Vou chamar o tempo que, a distância é proporcional ao tempo. Então, o que acontece? 600 vezes 1, 600, vezes 2, 1.200, vezes 3, 1.800, vezes 4, vezes 5, vezes T de tempo.
em minutos. Então a distância, né, vai ficar assim. É claro que se o ciclista manter a constância da distância e das pedaladas, é claro, tá? Então é dessa maneira que ele vai fazer aí uma análise. Vamos ver esse outro exemplo aqui, tá? Deixa eu ver se você consegue ler, eu leio para você aqui, ó. Mercadoria e preço. Tem uma barraca de praia em Fortaleza, vende-se água de coco ao preço de R$ 3,50 o copo. Para facilitar o seu trabalho, o proprietário da barraca montou uma tabela. A tabela que já está feita aqui ao ladinho, depois eu vou ver para vocês. Nesse exemplo, duas grandezas estão relacionadas: o número de copos de água de coco e o respectivo preço, né? Ou seja, cada quantidade de copos corresponde a um único preço. Então, olha só, a gente vê muito isso, via antigamente na feira, né? Então, qual é a análise? Eu não coloquei aqui o número desse exemplo. Então, este aqui é o exemplo 1. E este aqui, o pessoal está balançando porque o fio está batendo toda hora aqui. E aqui é o exemplo 2. Então, olha só. Para facilitar a vida do vendedor de água de coco da praia, o que ele fez? Ele elaborou uma tabela. Então, quer dizer, ele já sabe quanto é que custa cada copo de água de coco. Então ele elaborou uma tabela, e nessa tabela o que ele fez? Ele fez o preço, colocou aqui o preço, né? E a quantidade. Ou seja, ele já fez um estudo antecipado disso que você viu lá em cima. Quantidade. Vou chamar o preço de P, depois você vai ver lá. Eu vou chamar a quantidade de N, tá? Então foi fácil para ele, porque ele já sabe que um copo custa... Estou fazendo o contrário, né? Um copo custa R$ 3,50. Vou fazer mais para cá porque eu fiz o contrário. Um copo custa R$ 3,50. Tá? É o preço de um copo. 2 copos custam R$ 7,00. Vou colocar o dinheiro aqui. 3 copos custam R$ 10,50. Ou seja, ele está facilitando para ele mesmo. Então, 4 copos custa R$ 14,00 e assim sucessivamente. 5 copos, 6 copos, 7 copos. Então ele está dizendo para ele mesmo, se ele tiver uma calculadora para fazer a conta, que o preço é uma função da quantidade N de copos que ele vende, a R$ 3,50 cada um. Então ele fez o estudo antecipado, facilitou a vida dele aqui, ó, tá? E descobriu isso aqui. Se ele tiver uma calculadora, então ele só vai usar esse valorzinho bem aqui, ó, 3,50 vezes, quero 10 copos d'água, 10 copos de água de coco, 10 vezes 3,50, 35. E assim sucessivamente, tá? Bom, vamos ver agora o exemplo número 3. Vai balançar um pouco, toda hora balança aí, né? Então, olha só. Não sei se você consegue ver aqui. Se você não vê, eu leio para você, tá? No exemplo 3 é o seguinte. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Então, para calcular a quantidade que cada um deverá desembolsar, basta dividir o preço, que é R$ 1.800, o preço do frete, por cada pessoa que entrar nesse frete. Bom, aqui
vai ser o seguinte, pessoal. Olha só. O preço agora que cada um deve pagar é assim, ó. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Então agora, imagina o seguinte. Imagina o seguinte, eu vou escrever aqui exemplo 3. Vocês estão conseguindo ver aqui? Olha, nesse exemplo, número 3, o que eu já tenho? Eu tenho um frete, dá pra ver? O frete custa R$ 1.800. Agora, pessoal, esse ônibus tem 40 lugares. Tá, supondo que todos os 40 lugares sejam ocupados. Então, acabou a função, acabou a regra. Você pega 1.800, divide por 40 pessoas, acabou o problema. Tá, mas não é isso. Ó, vamos prestar atenção. De repente, são 40 lugares, mas apenas 39 pessoas se interessaram pelo passeio. Então já tem que aumentar o valor que cada pessoa vai pagar. Tá? Ou deu apenas 30 pessoas. Então cada pessoa agora vai pagar mais. Como assim, professor? Olha, quanto menos pessoas tiver nesse frete, maior vai ser o valor para cada um, porque eu vou dividir o R$ 1.800 pelos 40 lugares, que se forem todos ocupados. Mas se vierem menos, o frete fica mais caro para cada pessoa. Ele continua sendo R$ 1.800, mas para cada pessoa vai pagar mais, se não for ocupado. Então, olha só, vou te mostrar como é isso. Então, o preço a pagar por pessoa é exatamente o que? R$ 1.800 dividido por N pessoas. Tá? Então, se eu tiver as 40 pessoas, se N for igual a 40 pessoas, aí ficou fácil. Por quê? Porque são R$ 1.800 dividido por 40, e aí cada pessoa vai pagar R$ 45. Acabou. Né? Mas caso contrário, se der menos pessoas, então o valor que cada uma pessoa vai pagar vai aumentar. Então, você tem uma funçãozinha, né? Uma função, e nesta função você tem um valor de n, eu vou até escrever para ti, é um valor de n que varia de uma pessoa, claro que aí é impraticável, né? Até 40 pessoas. O ônibus leva mais gente, mas vamos colocar só assim. Então eu tenho uma função, que é o preço a pagar, que é 1.800, dividido por n, e n varia de 1 a 40. Uma pessoa vai pagar 1.800, já não vale a pena. 40 pessoas pagam R$ 45. Aí vale super a pena. Tá? Então vamos pegar o exemplo número 4 agora. Pessoal, desculpa estar balançando desse jeito, mas cada vez que eu mexo aqui no meu livro, ele aparecendo aqui, balançando. Então olha só. Tempo e temperatura. O Instituto de Meteorologia, quando quer estudar a variação de temperatura em certa cidade, mede a temperatura em intervalos regulares, por exemplo, a cada 2 horas, e monta uma tabela que relaciona a grandeza hora, que é o tempo, e a temperatura. Então, pessoal, nesse caso, a gente não vai ter uma constância, né? Então, digamos que você tem aqui, ó, esse é um exemplo um pouquinho diferente, por quê? Porque agora, para cada valor de tempo t, tendo o exemplo número 4, para cada valor de tempo, que eu vou chamar de t, obtemos
uma temperatura. Bom, não pode ser temperatura T de novo, né? Porque senão vai atrapalhar aqui. Vou chamar essa temperatura de θ, né? Para vocês lembrarem lá da física. A gente chama a temperatura de θ. O que você observa é que em cada tempo t, você tem uma temperatura θ. Mas não há uma proporção que você possa utilizar. Então, nesse caso, eu poderia fazer um gráfico, que esse gráfico não são pontos alinhados numa reta, são pontos esparçados dentro do plano cartesiano, mas de qualquer maneira, para cada instante t, para t igual a 0 hora, que são 24 horas do dia, de 0 a 24, eu tenho uma temperatura de 7 graus Celsius. Vou escrever aqui, tá? Então, 2 horas da madrugada, 4 graus Celsius. 4 horas da madrugada, 3 graus Celsius. 6 horas da madrugada, 12 graus Celsius. E aí, 8 horas já não é mais da madrugada. Então, começa a aquecer. Então, notem que no espaço das 24 horas do dia, a temperatura vai variando, vai aumentando. Hora ela diminui, hora ela aumenta. Então, como para cada tempo t você tem uma temperatura θ, então você diz que você tem uma função, tá? Isto aqui é uma função. Muito bem. Depois a gente vai ver mais disso. Bom, pessoal, de exemplo é só. Eu vou passar, deixa eu ver se dá para você ver aqui. Ó, aqui eu tenho o exercício, esse exercício está lá na apostila de vocês, do 1 até o 5, tá? O que eu quero que você faça? Você vai fazer no caderno, depois você vai lá na atividade, né, do Google Forms, tudo do Mark, você vai lá e marca, tá? Da questão 1 até a questão 5, vale 15 pontos, tá? O que acontece? Eu tenho a questão 6 aqui, eu não fiz a questão 6, eu vou fazer a questão 6 como exemplo aqui, ó, porque ela é uma questão parecida com a questão do ônibus, né? Mas é um exemplo que, embora pareça, mas a gente pode não fazer essa ligação entre essas questões aqui. Então eu vou fazer ela como exemplo, tá? Então veja, questão 6 aí, abre a tua apostila e olha nela, que está dizendo assim, aqui ó. Juntas duas torneiras idênticas com a mesma vazão, ou seja, elas derramam o mesmo tanto de água o tempo todo, enchem um reservatório vazio em 20 minutos. Tá? Juntas duas torneiras idênticas com a mesma vazão, enchem um reservatório vazio em 20 minutos. Então, nesse exemplo, que é o exercício, mas agora para mim vai ser o exemplo. Deixa eu alinhar aqui o meu papel. Está bem aqui. Não sei se dá para ver, né? Ó, o exercício 6 vai ser o exemplo 6, tá? Então, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte, é uma questão parecida com a do ônibus. Quanto mais pessoas, menos vai custar o preço da passagem para cada uma, que é a mesma coisa. Quanto mais torneiras, então você vai diminuir o tempo que elas vão levar para encher o tanque, o reservatório. Então vamos começar com a informação. A informação aqui é a seguinte. Aqui, questão número 6, bem aqui, ó. Duas torneiras idênticas levam 20 minutos, levam 20 minutos para encher um reservatório. Vamos lá, essa é a informação que a gente tem. Vamos fazer a primeira pergunta. Tá bem aqui, ó. Faça uma tabela para representar o tempo em minutos gasto para encher esse mesmo reservatório, quando vazio,
se forem utilizadas 1, 4, 6, 8 e 10 torneiras, idênticas às primeiras. Então vamos lá. Ó, torneiras, aqui. Como torneira com T, eu vou colocar o tempo com T minúsculo, tá? Então, tá aqui o número de torneiras e o tempo. Agora, pessoal, perceba que com duas torneiras, eu vou começar pelo 2, eu vou já te explicar por quê, ó. Com duas torneiras, eu levo 20 minutos. Então isso quer dizer o seguinte: uma só torneira trabalhando, ela vai levar 40 minutos. Como assim, professor? Ora, se com duas torneiras vazando o mesmo tanto, ela leva 20 minutos, se eu te retirar uma torneira, o tempo vai dobrar. Percebeu? Então, é isso que eu quero que você perceba aí, ó. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, mas não tem duas torneiras aqui. Duas torneiras eu peguei lá da atividade, né? Tá lá do que estava dizendo no problema. Tem uma torneira, não tem duas torneiras, né? Eu usei duas torneiras ali para me basear. 4 torneiras. Ih, professor, 4 torneiras, o que vai acontecer? Olha, se com duas torneiras ela dividir o tempo pela metade, com 4 torneiras ela vai dividir em 4 partes. Então 40 dividido por 4 vai dar 10. Né? Então já melhorou bastante, né? Ou seja, com 8 torneiras, 40 dividido por 8 vai dar 5. E com 10 torneiras vai dar 40 por 10 vai dar 4 minutos. Então, pessoal, é assim que vai ser, tá? Muito bem, vamos seguir adiante, vamos fazer a letra B. Agora, qual é a lei que relaciona o tempo T em minutos, gastos para encher tal reservatório, de acordo com o número N de torneiras? Então, aqui o número N de torneiras. Então ele está me perguntando se eu posso fazer uma lei a partir dessa aqui. Lembra do ônibus? Né? O tempo T que leva para encher depende da quantidade de torneiras. Tá? A partir de quanto? A partir de 40. Então eu pego 40 e divido por N torneiras. Lembra, se eu pegar aqui uma torneira, 40 dividido por 1 dá 40. Então o tempo é 40. Tá? Então, se eu pegar duas torneiras, 40 dividido por 2 dá 20. E assim sucessivamente. Tá? Ó, notem que nós estamos fazendo uma variação. Esse número aqui não pode ser negativo, né? Você está variando de uma torneira até 10 torneiras, mas eu posso utilizar mais torneiras, eu só não posso usar menos de uma torneira, tá certo? Então, você coloca um zero aqui, não vai funcionar, zero por, entendeu? 40 por zero vai dar nada, isso é infinito, ninguém sabe quanto é que dá aí, né? Não se divide por zero, tá? Então vamos lá, letra C agora. Quantas dessas torneiras seriam necessárias para encher o tal reservatório em 1 minuto e 36 segundos. Bom, aqui tem um negócio diferente, né? Quantas dessas torneiras, qual seria o valor de N nesta fórmula? Pessoal, presta atenção, vou utilizar essa formulazinha que eu já tenho bem aqui, ó. Quantas torneiras, não sei quantas torneiras vai precisar para encher esse mesmo reservatório num tempo de 1 minuto e 36 segundos. Ih, professor, você vai te atrapalhar aqui. Vai, mas então vamos fazer assim, ó. 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? Mais 36 segundos são 96 segundos. O número fracionário correspondente
a 96 segundos, eu tenho que pegar aqui 96 e dividir por 60. São 96 segundos dividido por 60 segundos, que é 1 minuto. Então vai dar 1. 1 vezes 60 é 60, sobra 36. Que é menor que 60, bota vírgula, acrescento 0, 360 vai dar o que é 6. 6 vezes 6, 36. Então 36, com o 0 fica 360, para 360 não falta nada. Então, o tempo que eu vou utilizar nessa formulazinha tem que ser... Porque não dá para fazer conta com 1 minuto e 36 segundos. Não dá para fazer conta. Tá? Tem que fazer com esse número decimal aqui. Então, o tempo T vai ser 1,6, até 1,6 minutos. Tá? Porque o problema todo está em minutos. Tá, professor, e como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a fórmula. Eu vou pegar esse 1,6, colocar no lugar do T. Tá? Daí vai ficar assim. Olha, 1,6 igual 40 sobre N. N é o número de torneiras que eu quero. Então, o que está acontecendo aqui? Você pode fazer o seguinte. Como aqui embaixo tem 1, tá? Como aqui embaixo tem 1. Então, o que você faz? Se multiplica cruzada. Mas não precisa se preocupar, porque eu quero achar o valor do N. Então, só troca de lugar 1,6 com N. E aí, fica 40 dividido por 1,6. Eu vou pegar minha calculadora. Já fiz a conta, já sei quanto é que dá. Tá? Dá N igual a 25. 25 torneiras. Ou seja, são necessárias 25 torneiras para encher esse mesmo reservatório em 1 minuto e 36 segundos. Tá, pessoal? Muito bem, agora vamos trabalhar na atividade de 1 a 5. Tá? Fiquem à vontade com essa atividade e daqui a pouco a gente volta. Eu vou ficar monitorando vocês daqui. Tá bom? Até lá!